Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Neide, eu sou monitora do ESD e falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Então hoje nós vamos para a primeira aula do módulo 17, que vai falando sobre a perfeição moral. E o objetivo geral deste módulo é favorecer o entendimento da perfeição moral e de como alcançá-la. Então nós vamos lá no roteiro 1 do módulo 17, os caracteres da perfeição moral. E lá nos subsídios, então nós vamos ver o que o Mestre Jesus nos vem falando. Os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais: amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Coisa bem simples, né? Isso porque, explica o Mestre Divino, se somente amarmos os que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem mesmo os publicanos? E se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Concluindo o seu ensinamento, o Mestre ainda nos diz: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí Kardec mais tarde vem comentando o seguinte: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporaria a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. E se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Aí Jesus nos diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, vem falando novamente aqui sobre a caridade, tema que foi falado na aula anterior, né? E essa tão maravilhosa caridade. Essa perfeição que nos fala aqui, que o Mestre Jesus nos fala, ela é relativa, como disse o texto aqui. Ela é dentro daquilo que nós temos condições. Nós somos seres em evolução, né? Nós estamos caminhando para a perfeição. Então, no que nós somos hoje, né, do que nós temos condições de sermos, então sermos perfeitos dentro das nossas possibilidades. Então, o que ele vem nos falando aqui? Da caridade, da prática do perdão, né, em amar o nosso inimigo. E isso a gente tem condições, né? Aí é a maior caridade. Então, nós temos condições e temos a obrigação de praticar o perdão, né? Orar pelos nossos inimigos e perdoá-los. Então, é relativo ao que nós temos condições de fazer na caminhada da evolução que nós estamos. Chegaremos a sermos espíritos perfeitos, mas ainda estamos a caminho. Então, neste caminho, nós vamos fazendo o que nós temos condições de fazer e o que estará ao nosso alcance. Então, também ali no início, ele nos fala, né, que mérito nós teríamos de amar só quem nos ama, né, de convivermos só com quem são pessoas simpáticas, queridas e fácil de conviver, pessoas alegres, pessoas sem problemas, né? Que
o difícil é a gente conviver com pessoas problemáticas, com de difícil relacionamento, né? Então, a prática da caridade é em a gente aprender a conviver com essas pessoas, que seria muito simples, muito fácil, a gente só escolher só quem faz bem pra gente, quem nos traz alegria, em quem está a todo momento, né, nos adulando e tornando os nossos dias bons e momentos bons. Então, não teríamos mérito nenhum, né? Porque a gente evolui com a prática de perdão e a gente evolui praticando a caridade e orando. E a gente tem que aprender a conviver com as pessoas mais difíceis, aquelas que, ao nosso ver, são difíceis, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que nós também somos difíceis de conviver, né, para outras pessoas. Da mesma forma que a gente acha determinadas pessoas de difícil convivência, nós também temos os nossos defeitos, né? Temos as nossas mazelas e, sendo assim, é difícil de outras pessoas também conviver com a gente. Então, da mesma forma que as pessoas têm a caridade e nos relevam, a gente também, da mesma forma, tem que fazer a mesma forma com eles, né? Estar aí aplicando esta caridade, este perdão, né? O tão famoso perdão, que não existe evolução sem o perdão. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir conviver sem a prática do perdão. As mágoas, as dores que a gente traz, elas, quanto mais tempo a gente vai levando para perdoar, mais elas vão crescendo, elas vão tomando uma dimensão e vão ficando enormes, e de repente era uma coisa tão simples e daí tá aí, tomou uma dimensão que a gente não consegue mais nem lidar com isso. Então, na caminhada aí é bom ir perdoando no dia a dia e a gente ir eliminando essas coisinhas que nos atrapalham. Continuando ali. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Pode dizer-se, em decorrência disso, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Então aqui vem falando do orgulho e da vaidade, né? Que são os maiores
inimigos nossos aí, da nossa caminhada, da nossa evolução. A gente não existe uma caridade perfeita ou um amor perfeito se a gente não tiver o nosso coração livre de mágoas, livre do orgulho e da vaidade. Ainda nos fala aqui o seguinte, que não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Então tem muita gente que a prática da caridade, agora aqui eu vou falar até da caridade material, porque a gente na aula anterior viu que existe caridade material e a caridade moral, né? Eu vou citar um exemplo aqui da caridade material que fica mais fácil. Eu dou alguma coisa e digamos que faço doação de um altar num templo, mas tem que ir lá constar o meu nome lá, doado por Neide, né? No ano tal. Então, aquilo ali é ostentar o que teria que ser uma simples caridade, é uma ostentação. Então, ela perde todo o valor e ela passa de caridade a transformar-se a orgulho. Tem outro também exemplo que ao praticar também a esmola, por exemplo, né? Eu vou fazer uma doação do valor em dinheiro. Se eu estiver sozinha, só eu e o pedinte, eu dou, no caso, R$10. Mas se eu tenho público, se eu tenho plateia, eu dou R$100, porque eu tenho quem está vendo. Então, mais uma vez aí é a vaidade e novamente perdemos o grande valor da caridade. Ela deixou de ser caridade para ser orgulho. Vamos adiante. Entretanto, de todas as virtudes, qual a mais meritória? Kardec fez essa pergunta lá aos espíritos, né? E os espíritos superiores responderam: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É aquela verdadeira caridade que tu faz sem interesse nenhum, que tu faz por amor. Tu não faz para aparecer, ou tu não faz para receber um muito obrigado, ou tu faz para que seja lá constado o seu nome, como eu falei. É aquela caridade que tu faz, a verdadeira é aquela que tu faz, mesmo que quanto menos pessoas souberem, melhor vai ser. Aquela que nasce do teu coração, que tu faz por amor, que tu faz porque tu sentiu vontade de fazer, fez por amor. E essa é a mais meritória, né? É aqui, é a desinteressada, essa é a verdadeira caridade daí. E frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-la homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então, qualquer coisinha que a gente fez e que não deu certo, ou que não foi como a gente planejou, e que não teria ali o objetivo que eleve o nosso ego, a gente desiste e esquece, né? Esquece da caridade, esquece de tudo, enfim, vem aí falando o orgulho e a vaidade. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade,
porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Aliás, de um ponto mais elevado o futuro. Então, quanto mais nós formos apegados aos bens materiais, às coisas do plano terrestre, menor a nossa evolução espiritual, porque a gente percebe a evolução espiritual pelo desprendimento da matéria. É claro que nós temos que ter para viver com dignidade, mas a gente não pode ter apego à matéria, a gente não pode criar dependência, né, dessa matéria. Então, se a gente der mais valor a bens materiais, significa que a gente não entendeu ainda a mensagem do nosso Mestre Jesus e a gente está lá ainda no início, né, da evolução, começando a caminhar, talvez ali no primeiro passinho ali. Então, quanto maior for a nossa evolução espiritual, quanto mais valor a gente der para as coisas do espírito, menor vai ser o valor da matéria. Conforme cresce o valor das coisas do espírito, vai perdendo valor a matéria. Dizem os espíritos superiores que de todos os vícios, aquele que se pode considerar radical é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. E esta causa é o egoísmo. Então, temos que trabalhar o egoísmo, trabalhar o nosso orgulho, trabalhar o nosso egoísmo e extirpar ali, que é o início de todos os vícios, de todos os defeitos, né? Que, aliás, o egoísmo e o orgulho são os pais de todos os nossos defeitos, de todas as nossas mazelas e de todas as nossas imperfeições. Então, temos que trabalhar o nosso orgulho, trabalhar o nosso egoísmo, para que a gente possa estar caminhando e evoluindo para chegar lá no início, lá do que Jesus falou, né? Que amar os vossos inimigos e fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que te perseguem e te caluniam. Então, se tu não conseguir trabalhar o teu egoísmo e o teu orgulho, muito raramente, ou nunca, eu acredito, tu vai conseguir lá perdoar quem te ofendeu, né? E fazer o bem a quem te odeia e orar por ele, né? Note-se, entretanto, que fundando-se o egoísmo no interesse pessoal, só se poderá ser extirpado do coração à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais, o que fará que dê menos valor aos bens materiais. Então, através do conhecimento, né? Por isso que a doutrina espírita vem pedindo, né? Estude. Kardec já vem falando lá, né? Estude, lá no Evangelho também pede que a gente estude. Então, a partir do conhecimento, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, a partir do estudo, do conhecimento, vem a compreensão. E daí, a partir da compreensão, a gente consegue fazer uma autoanálise, né? Aí a gente trabalha as nossas imperfeições e a gente consegue estar se livrando desse maior mal aí, que é a chaga da humanidade, como vai falar aí na frente, que é o egoísmo e o orgulho. Então, a gente tem que se conhecer, né? Ver aonde que está lá, o que está acontecendo, aonde que está o nosso orgulho, aonde que está o nosso egoísmo e nos livrarmos disso, para que a gente possa estar praticando essa máxima aí do Mestre Jesus. Com efeito, ensino aos orientadores espirituais que, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se,
porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, para cujo entretenimento tudo ocorre. Suas leis, sua organização social e sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. É aquilo que eu falei ali atrás, né? Quanto mais a nossa espiritual se desenvolver, quanto mais a gente viver a espiritualidade, mais a gente vai desapegando da matéria. E sobretudo com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Então aqui, é uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. É o egoísmo, né? Porque a gente só pensa na gente. A gente não faz nada pensando na comunidade. Né? Não temos um pensamento coletivo. O egoísta pensa só nele, ele vê só seu próprio umbigo e ele não consegue ver nada além do que ele acha que lhe causa sofrimento, ele não consegue ver nada além do que ele acha que deveria ser para ele e por ele, né? Então, o egoísmo é que acaba trazendo todas as outras enfermidades aí, essas enfermidades, além de morais, espirituais, elas ainda acabam trazendo também enfermidades para o nosso organismo físico, né? A gente sabe que a falta de perdão traz muitas doenças físicas. Então, essa grande chaga aí do egoísmo é o que nós temos que nos libertarmos. A gente vai ter, como eu falei ali, logo no início, fazer uma autoanálise e a gente vai ter que buscar ali dentro da gente aonde que esse egoísmo na nossa vida está atuando e a gente ter a coragem de admitir isso, porque não é fácil, né? Admitir para poder a gente estar se livrando, tratar, né? Porque a gente não vai conseguir se livrar de uma coisa que a gente acredita que não tem. E todos temos, né? Enquanto nós estamos aqui neste plano, né? Quando estivermos nesse mundo de provas e expiações, a gente vai ser egoísta. Mas o que nós temos que fazer é ir diminuindo esse egoísmo, né? Agora, principalmente agora que a gente está tendo essa oportunidade de conhecer essa doutrina que nos fala tanto em caridade, que nos apresentou um Pai Celestial tão maravilhoso e que nos mostra de que forma, né, vem nos dando aqui uma bula e que a gente tem tudo, é só seguir, a gente tem todos aí nas obras, né, de Kardec e em outras tantas que tem. Então, se a gente não conseguir, com essa oportunidade que a gente está tendo, com esses conhecimentos, como eu falei ali atrás, a gente não pode se livrar daquilo que a gente não sabe que tem. Mas a partir do momento que a gente sabe que tem, então a gente tem que trabalhar. E a gente é gradativo, né?
ele é de leve, é aos pouquinhos, a gente não anoitece egoísta e amanhece o homem de bem, né? Então esse é gradativo, a gente vai se livrando nas pequenas coisas. A gente vai se percebendo, vai se policiando e nas pequenas coisas a gente vai se livrando. Então, praticar, né? É a prática da caridade. Portanto, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Aquilo que eu venho falando ali, né? Que é muito fácil a gente ver no nosso irmão os defeitos, ver no nosso irmão e apontar todos os seus defeitos. Aqui, como fala do egoísmo e do orgulho, então vê nele, né, o egoísmo e esquecer da gente. Então, novamente aí, né, a autoanálise e vamos puxar lá de dentro esse egoísmo aí, vamos arrancar e vamos tentando, né, gente? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Então lá, vamos ter coragem, né? Coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Essa coragem, porém, vai sendo por nós adquirida à medida que despertarmos para o sentimento do dever, incerto na própria consciência. Todos nós trazemos gravado no íntimo do ser os rudimentos da lei moral. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo da sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Por sua vez, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, todos nós sabemos que as leis morais, que esse apostila toda vem tratando, ela está lá no nosso íntimo, né? Está na nossa consciência. E daí aqui fala de como é bom e como a gente se sente bem quando a gente faz, né, faz alguma coisa para o bem, faz alguma coisa boa. E também vem falando de como a gente se sente mal quando a gente pratica algum ato, alguma coisa que a gente sabe que é contrária, que é arbitrária. Por quê? Porque lá na nossa consciência está lá todas as leis naturais, que são as leis divinas. A nossa própria consciência daí nos cobra. E da nossa consciência nos cobrando, vem o sentimento, a sensação de bem-estar ou a sensação de mal-estar. Afirma o Espírito Lázaro, em comunicação inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então aqui, né, é do dever moral que a gente sabe quais são todos, porque se tu conhece, né, já conhecendo todas as leis naturais ali, aí tu já vai saber quais são os seus deveres. Mas aqui na frente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio, né? Então, podemos ou não fazer, vai depender de nós. Temos a liberdade de escolher, né? A prática do bem ou a prática do mal. O anguilhão da consciência, guardião
da probidade interior o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado o dever do coração, eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com essa exatidão? Como que a gente vai saber, né? Então, vamos ver. E onde começa? E onde termina o nosso dever? Onde o nosso dever começa? Onde o nosso dever termina? Então, daí já nos explica aqui, ó. O dever, né? Começa ou principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, né, ele começa aonde a gente sabe, né, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Então, tu sabe que o que tu vai fazer, que tu sabe que pode prejudicar, então teu dever para ali, não pode ir além, né? O que tu vai prejudicar, vai fazer a pessoa sofrer, é ali que tu deve parar. É esse parâmetro aí que a gente vai ter. E daí como saber também isso? Então, através de nós mesmos. É aquilo que nos fere, né? O que nos machuca, o que vai nos atrapalhar. Então, o nosso também, né? O do outro termina quando começa o nosso. Então, da mesma forma, como que eu vou saber? Tu vai saber, né? Se colocando no lugar. O que vai me ferir? O que vai me prejudicar? O que vai fazer mal para mim? Então, da mesma forma, o que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o meu irmão. E assim finaliza o referido instrutor espiritual. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos seus estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Veja aí, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Então, né, vamos em busca dessa perfeição moral. A gente sabe que não vai ser nesse plano, que não vai ser nessa encarnação, e quem sabe quantas outras encarnações aí a gente vai ter para chegar nessa perfeição moral aí. Mas é maravilhoso saber que nós vamos chegar, né? Que vamos alcançar essa perfeição, estamos a caminho. Então, mais uma vez eu quero frisar aqui, né, que Kardec também nos falou, que a gente tem a oportunidade do conhecimento, né, principalmente a gente que está aqui fazendo o ESD, quantas coisas a gente já aprendeu, né, quantas coisas a gente nunca tinha ouvido falar, ou se tinha ouvido falar, não era desta forma, ou a gente não conseguiu entender desta forma. Então, a gente tem aqui, através da doutrina espírita e do ESD, a oportunidade de conhecer, né? E através do conhecimento da doutrina, das máximas do Cristo e de tudo que a espiritualidade vem nos ensinando, através desse conhecimento é que a gente consegue se analisar e ver o que está certo e o que está errado. Né? Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem a sabedoria disso, a gente pode fazer uma autoanálise. Aí a gente consegue se livrar aí do que a gente sabe que pode prejudicar, como falou ali, o nosso irmão e prejudicar nós mesmos. Então, antes de tudo, né, acima de tudo, como disse a apostila, nós temos dever conosco mesmo. E depois com nossos semelhantes, nossos irmãos. Certo? Então, agora a gente vai lá para o bate-papo, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Vai ter algumas questões, algumas coisas ali, e a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, até lá!